E a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus, na Paraíba, na cidade de Santa Rita. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que traz o seguinte tema: o livro de Ruth. Nós começamos esse trimestre como o Deus que governa o mundo e cuida da família. Já gravamos a primeira aula, está disponível aqui em nosso canal e você pode acompanhar todas as demais aulas desse trimestre juntamente conosco. O que vamos aprender com o livro de Ruth? Um livro com 4 capítulos, 85 versículos e 1.294 palavras. Que podemos aprender com esse livro? Bem, a nossa lição está dividida em 3 capítulos, cada capítulo tem um objetivo, e o primeiro é fazer a análise da organização do livro de Ruth. Segundo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. Terceiro, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Que vamos aprender com este livro, sua mensagem, seu tema, sua proposta e que tipo podemos encontrar dentro deste livro. Então vamos para o livro de Ruth, sem mais delongas. O livro de Ruth ele tem 4 capítulos e pode ser dividido da seguinte maneira. Capítulo 1, a decisão de Ruth, quando ela decide seguir Noemi, afirmando que o seu Deus é o seu Deus, o seu povo é o seu povo. E essa decisão de sair de Moabe, deixar o seu povo, a sua tradição e seguir agora a crença de Noemi, a fé no Deus de Noemi, juntamente com Noemi para Belém. Assim como Noemi deixou tudo para trás e foi para Moabe, agora Ruth deixa tudo para trás e vai para Belém com ela. O capítulo 2 é o trabalho de Ruth, quando ela decide colher espigas no campo de Boaz. Ela vai seguindo uma tradição que está protegida pela lei de Israel para o peregrino e estrangeiro, para o pobre. E o terceiro é o resgatador de Ruth, que ela descobre nesse campo de trabalho, quando retorna para casa, que o homem que lhe acolheu, que lhe deu pão, que ela levou para Noemi, é um parente próximo de Noemi e logo ele é um resgatador. E o que é um resgatador? Vamos saber nesta lição, porque esse é um dos tópicos do capítulo 2 da lição, acerca do resgate. Então, é, ela volta, anuncia e agora ela vai apelar pelo direito da lei, pelo direito da família, que ele é o parente mais próximo, que ele a resgate como ela sendo nora de Noemi. E ela vai até a eira e ela se deita próximo a onde ele está deitado, depois da grande, faz a colheita e fez a debulhagem do trigo. E ali naquele local ela levanta o seu manto e se coloca debaixo, porque era uma maneira de pedir proteção, era um símbolo. Assim como Elias colocou o seu manto, ou sua capa sobre Eliseu, dizendo: a partir de agora você estará debaixo da minha proteção, ela faz isso. Assim como o profeta Ezequiel, falando de Deus, que encontrou uma menina desamparada, despida, e chegou, jogou um manto sobre ela e acolheu e depois casou-se com ela. Então, o resgatador de Ruth, a decisão de Ruth, capítulo 1, o trabalho de Ruth, capítulo 2, na eira de Boaz, e o resgatador de Ruth, que é o próprio Boaz, que ela vai apelar para ele, e ele diz que há um outro parente mais chegado, se ele não puder, então ele vai assumir a postura de resgatador. E no capítulo 4, o resgate de Ruth, que acontece o processo do resgate e ele assume então o compromisso de casar com Ruth e resgatar as terras de Noemi e assim gera um filho com Ruth que será Obed, o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Então, esse é
essa é uma proposta muito bela de dividir o livro de Ruth. Ele também é dividido assim: capítulo 1, a decisão de Ruth, capítulo 2, os direitos de Ruth, capítulo 3, a petição de Ruth, capítulo 4, a recompensa de Ruth. É outra forma de dividir o livro também. A estrutura do livro, segundo a nossa lição nos apresenta, é que o capítulo 1, versículos de 1 a 5, trata da adversidade de Noemi. Noemi vai para a terra de Moabe com sua esposa Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, e ali ela ficará viúva e sem filhos nessa terra. E no capítulo 1, versículo 6 a 22, que Noemi toma o conhecimento que Deus trouxe pão para a sua terra de Belém, ela decide voltar e Noemi e Ruth se unem nesse projeto de retorno. Então, do capítulo 1, versículo 6 a 22. 3. Ruth conhece Boaz no campo. No capítulo 2, de 1 a 23, Ruth vai colher espigas para garantir a subsistência dela e da viúva Noemi. E ali ela conhece Boaz. Esse campo que ela vai entrar e vai explorar como uma estrangeira, como uma pobre, como uma necessitada, será o campo que ela vai se tornar senhora logo em seguida, porque ela vai se casar com o dono do campo. E no capítulo 3, de 1 a 18, Ruth vai até Boaz na eira. Então fazia a colheita e levava para a eira, que era o local de malhar o trigo, né? E separar o trigo da palha, e ali fazia uma festa. E ele bebeu muito vinho e deitou-se, e ali ela vai fazer o pedido pelo direito, que é tudo garantido na lei, a lei do resgate da família. Por quê? Antigamente, Deus deu a terra como herança para Israel. É a herança de Deus para o seu povo Israel. No entanto, cada família que recebeu a terra, cada tribo, não podia vender essa terra, porque a terra é do Senhor. Então, ele tem que passar para os filhos, para os descendentes, a terra, e não podia ser vendida. Se alguém não tivesse condições de sustentar a terra, nem a si mesmo, empobrecesse, tivesse dívidas, então ele hipotecava a terra, mas quando completasse 7 anos, ele resgatava a terra de volta. Ele ia lutar por isso, para resgatar. Ia trabalhar para alguém por 7 anos para resgatar a terra de volta. Se caso ele não conseguisse, ele ia apelar para o ano do jubileu, que era quando completasse 50 anos, que aí, independente do que ele tivesse ou não condições, ele ia receber essa terra com 50 anos, que era o ano do Senhor, o ano do jubileu. Então, todos os escravos eram libertos e todas as terras eram devolvidas para os seus donos. Nós encontramos na Bíblia que o rei Acabe ele se apaixona pela vinha de Nabote. Nabote não vende porque é herança dos seus pais. A herança não podia ser vendida, era algo intransferível. E quando alguém tivesse que sofrer alguma necessidade, que hipotecava a terra, colocava na mão de alguém, se ele não pudesse resgatar depois, ele tinha que apelar para um parente que pudesse resgatar, um parente remidor ou resgatador, que era um Goel, que fazia a função de resgatar essa terra de volta. Ele pagava e aí ele passava a ter direito e a família que era o dono, o primeiro proprietário, ia participar dela, voltava para a terra, mas ele tinha participação também, era o resgatador. E era pela lei esse direito de Noemi, e ela pede que Ruth vai exigir isso de Boaz, é quando Ruth vai até Boaz na Eira, capítulo 3. Boaz se casa com Ruth, então. Ele mostra que tem um parente mais próximo, mas que se nega a casar com ela, e aí ele assume essa função de resgatar as terras de Noemi e se casa com Ruth, porque toda a herança de Noemi inclui também a sua nora. A bênção e realização de Noemi. Noemi, então, no capítulo 4, versículos 14 até o 17, nós podemos ver que Noemi será agraciada com um neto,
que ela assume como um filho que será o seu resgatador, que vai lhe proteger. Porque era isso. Quando alguém envelhecia, então os filhos tinham a obrigação de cuidar dos pais. E quando você não tem mais filhos, mas você tem neto, então o neto faz isso também. Era a proteção da família. E nós encontramos no Novo Testamento Jesus reprovando alguns homens que pegavam a herança dos pais, o padrão de subsistência dos pais, e ofereciam no templo, dizendo: é corbã ao Senhor. Então usava aquilo como um meio de consagrar a Deus a herança dos pais. E não podia fazer isso, que estava desamparando os mais velhos. Jesus reprovou. A história da família de Pérez a Davi. Então, o capítulo 4, versículo 18, ele nos mostra que de Boaz vem da descendência de Pérez e se une a Ruth, gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Essa é a divisão, a estrutura do livro de Ruth, segundo a nossa lição apresenta. Mas vamos ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo está em Ruth 1:1, quando diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Os juízes eram homens levantados por Deus com uma missão de libertar o povo do sofrimento. Esses juízes foram levantados durante um período de quase 300 anos ou 350 anos, é uma dúvida aqui, 360 anos na realidade, 360 anos é a cronologia do período dos juízes, eram libertadores que Deus levantava. No entanto, nesses dias dos juízes havia muita crise, muita instabilidade. Havia um padrão, as tribos estavam divididas, cada um tinha seus juízes, os cativeiros eram constantes de povos vizinhos, havia uma crise moral e espiritual, e justamente nesses dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Essa fome é decorrente da desobediência. Deus avisou que quando o povo desobedecesse, então a fome viria sobre eles. E seria a punição de Deus para o seu povo, era fechar os céus, então não vinha chuva, não tinha trigo, então o desespero tomava conta, para que eles buscassem ao Senhor. Nesses dias eles buscavam Baal como se fosse o deus da chuva, o deus da fertilidade, e a Astarote. Infelizmente, havia essa crise. E houve fome nesse período, no entanto, nunca faltou, nesses momentos de crise, remanescentes, pessoas que temessem a Deus. E um homem chamado Elimeleque, com sua esposa Noemi, seus 2 filhos, ele era de Belém, saiu e foi peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Quando disse que ele foi peregrinar, ele foi passar um período de tempo lá, ele não foi para ficar. E lá ele vai enfrentar um dilema terrível que é a morte. Ele morrerá e depois seus 2 filhos. Não sabemos se a doença do pai passou para os filhos, mas muitos jovens não conseguiram gerar filhos e deixaram 3 viúvas ali, 2 moabitas e uma judia. A verdade prática: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Existe aquela crise, essa daqui de Israel, muitas vezes, era promovida pela infidelidade do povo. E existem crises que elas surgem como meio de provar a nossa fidelidade a Deus. Então, não existe cristianismo sem sofrimento, sem dor, sem momentos difíceis. A vida ela é feita de desafios. A Bíblia diz que piamente todos que servem a Deus padecerão perseguições. Então não tem como não enfrentar. Existem também as crises econômicas, porque se um país enfrentar uma crise, todos vão ter que enfrentar a crise. A pandemia veio para todos, no mundo todo. Então ninguém escapou da pandemia. Não interessava se era cristão, se não era, se era ateu,
A pandemia veio para todos. Assim como a morte na pandemia atacou todo tipo de gente, com crenças e sem crenças, com riquezas ou com pobrezas. Eh, Deus permitiu que atacasse a todos, né? Então, muita gente, assim como muitos escaparam de todos os lados. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o que sucede ao justo sucede ao ímpio. Então não tem como escapar, né? Todos estamos sujeitos às situações nesse plano horizontal. A nossa introdução nos diz: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária. Como literatura, é uma narrativa muito bela, a história. Ele já começa com uma narrativa histórica, a forma como ele se abre, não é ficção, não é novela, não é um mero drama, é uma história real. Ele se destaca não apenas por seu gênero literário, que é o gênero histórico, o gênero narrativo, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. É perceptível que a mão de Deus está agindo o tempo todo nesse livro, né? De forma maravilhosa. O livro de Ruth faz lembrar a parábola do filho pródigo, aquele que deixa a casa do seu pai, seus, pega uma parte da sua herança e parte e termina comendo alfarrobas de porcos e volta desesperado para a casa do pai em busca de comida e de pão. Assim saiu Noemi com seu esposo Elimeleque, seus 2 filhos, terminou sofrendo amarguras profundas na terra distantes de Moabe e voltou em busca de pão na terra de Belém. Essa história ela nos lembra um pouco a, a mulher Ciro-fenícia, que é a mulher cananeia de fala grega, que veio em busca de Jesus pedir um pouquinho do seu milagre para sua filha que estava miseravelmente endemoniada, mas Jesus disse que não era lícito pegar o pão dos filhos, então Belém quer dizer casa de pão, e dá-lo aos cachorrinhos. E a mulher, ela se humilha a tal ponto de dizer, eu sei, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa de seu senhor. E Ruth foi como essa mulher cananeia em busca das migalhas que caíam da mesa de seus senhores e terminou encontrando o milagre da redenção. Esse livro é uma fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade. O próprio nome de Ruth significa amizade, né? Amor e redenção, porque aí a dedicação dela pela sogra, a dedicação de Boaz por ela e a redenção, que é o resgate. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso El Shaddai trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Então, vamos estudar esse livro e aprender coisas extraordinárias. A organização do livro. O livro ele está no Antigo Testamento, na nossa Bíblia, ele faz parte da parte histórica dos livros, mas na Bíblia hebraica, que está dividida em 3 partes, Torá, Neviim e Ketuvim, que é chamada de Taná, o próprio nome Taná é o que forma essa palavra To, Ne, Que. Então, Torá, que é a primeira expressão, Ta, Neviim, Ne, Na, e Ketuvim, Nar. Então, Tanar, ou Tanak, ou Taná, e vem dessas 3 palavras, Torá, Neviim, Ketuvim, tá certo? E essas 3 partes, a primeira trata-se do Pentateuco, que é a lei, a Torá é lei, é nomos, ela é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e os Neviins, que são os profetas. A palavra Navi é profeta no singular, e Neviim significa profetas no plural. Então, ela está dividida em profetas anteriores e profetas posteriores, de Josué ao segundo livro dos Reis, e os profetas posteriores de Isaías aos 12 profetas menores. Por que os 12? Porque é um rolo só.
Logo, a Bíblia hebraica no Antigo Testamento só tem 24 livros, embora contenha todos os 39 que estão no arranjo da nossa Bíblia cristã. Porque eles consideram 1º e 2º Samuel um só livro, 1º e 2º Reis um só livro, os 12 profetas menores um só rolo. Então, isso já reduz muito o número dos livros. Na parte dos Ketuvim, vou ter os poéticos, que é os Salmos, Provérbios e Jó. Aí Cânticos, que é os 5 rolos, que é o Megilot. Quando começa com Cânticos, o segundo livro é Ruth. Aí se encontra o livro de Ruth. Ruth não está na parte dos livros históricos dos Neviins, profetas anteriores e posteriores. Nem na terceira parte dos Ketuvins, que é chamado de histórico, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Ela está nos 5 rolos dos livros poéticos. Veja só, os livros de Sapiência, Ruth, Lamentação, Esté e Eclesiastes. Está aí. E aqui que se encontra o famoso livro de Ruth. Na Bíblia cristã, o nosso Antigo Testamento é diferente na estrutura, porque ela considera 1º e 2º Samuel como livros independentes. Então, nós temos 39 livros no Antigo Testamento. E ele está dividido em 4 partes, ou seja, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Aqui diz assim, na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, conforme Lucas 24 e 44, Jesus diz, de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, ou seja, Pentateuco, aí veio aqui em segundo lugar poéticos, não foi uma falha de digitação, com certeza. Poéticos, históricos, na realidade Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, porque essa é a ordem. Você tem o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio, os históricos de Josué e Esté, 12 livros, os poéticos de Jó a Cântico dos Cânticos, 5 livros, e os proféticos de Isaías a Malaquias, 17 livros. Quanto à autoria do livro de Esther, quando foi escrito, por quem foi escrito? Então, a autoria é quem escreveu e data quando escreveu. Na realidade, aqui nós temos 2 problemas. Um é quanto à data, tem uma data aproximada, e outra é quanto à autoria, quem foi seu autor. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável, segundo o autor da lição. O Talmud, a obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a sua autoria. O Talmud diz que Samuel foi o autor. O Talmud foi escrito a partir do ano 250 depois de Cristo, por Yehudá Hanassi, quem começou a escrever. Judá, o príncipe, começou a escrever a Mishnah. E da Mishnah foi o comentário da Mishnah, que é a tradição oral, que passou a ser registrada. Essa tradição foi comentada, chamou de Talmud, feita pelos Talmidins, que são os discípulos. E o Talmud faz essa afirmação, como outras afirmações, que não dá para ser provada, está apenas na tradição judaica depois de Cristo. Logo, não tem como saber quem foi o seu autor. As características do livro faz a referência a Jessé, Davi, parece apontar para Samuel. O autor da lição está seguindo a linha que Samuel é o autor do livro por conta dessas indicações. Então ele está pressupondo e vai insistir mais à frente em outro texto que teria sido Samuel. Ele também vai atentar para as características gerais que indicam a atmosfera do próprio início do período da monarquia de Israel, por volta do século X. No entanto, os eruditos entendem que não dá para afirmar quem foi o seu autor. Primeiro,
o estilo literário hebraico difere do livro de Samuel. A primeira parte do livro de Samuel, antes da sua morte, certamente que ele narrou, que narra a sua infância, a história da sua mãe, seu pai Elcana, a sua ida ao santuário, sua experiência com Deus, a revelação privada que ele recebeu na infância de Deus para denunciar os pecados de Eli e a sua família. Então, essas particularidades teriam sido da vivência de Samuel. Samuel ele vai morrer ser sepultado no capítulo 25 do seu livro. Ele ungiu Davi no capítulo 16, na adolescência, na casa do pai de Davi, de Jessé, e ele não teve a felicidade de ver o rei Davi assumindo o trono. Ele nem sabia como Davi ia entrar na realeza. Por quê? Quando Deus disse para ele ir à casa de Jessé o belemita, que ele tinha preparado um rei naquela casa, Samuel entrou em crise. Porque se Saul soubesse que ele estava indo ungir um rei em outro lugar, lá em Belém, na casa de um pastor de ovelhas, seu pai era pastor, Jessé, e ele tomava conta das ovelhas do seu pai, isso era o mesmo que conspirar contra o rei Saul, porque o sucessor de Saul é Jonatas, é o sucessor do trono. Porque na monarquia, quem assume o reinado é o filho do rei. E Saul é o primeiro rei de Israel. Como é que Samuel ia ungir um rei fora da casa de Saul? Isso era conspirar contra Saul. Então Samuel, quando Deus lhe pediu isso, o que Saul vai pensar de mim? Vai querer me matar quando souber isso? Deus disse: olha, você faz o que você sempre fez. Sacrificar com a família, sacrifícios pacíficos. Quando chega na casa de Jessé, em Belém de Judá, diga que você veio a sacrifício. Isso não era mentir, não era enganar, era fazer o que ele sempre fez. Então, usar desse álibi justifica que veio sacrificar, mas naquele dia teria algo mais na casa de Jessé, no momento privado da família, que era a unção de Davi. No entanto, a Bíblia não diz que ele disse para que era a unção, que se ungia para sacerdotes. Esse não era o caso de Davi, que ele não era da tribo de Levi. Se ungia para profeta, podia ser qualquer um. Se ungia para rei, tem que ser da linhagem real. Se Davi não é da linhagem real, talvez os seus irmãos pensassem que aquela unção foi para ser profeta, porque não é dito que ele disse assim para Jessé: Deus escolheu um rei na sua casa, não diz. Ele manda chamar seus filhos que não vão sentar para comer o sacrifício pacífico quando eu chegar todo. E quando Davi chega, Deus diz no coração dele que esse é o meu escolhido. Pronto, ele vai ungir Davi e não diz para quê. Então fique em silêncio, porque se fosse comunicado isso, Saul tinha mandado caçar Davi de imediato e matar toda a família dele. Comprometeria até seus irmãos, toda a sua família e o próprio Samuel. Então foi um momento muito particular na vida de Davi e Samuel, e a família não ficou sabendo para que unção, porque o sucessor do rei é o seu filho. Então Deus iria usar de meios para encaixar Davi na realeza, na monarquia, para poder ele assumir o trono do futuro. E Deus vai usar isso como passaporte para o gigante Golias. Então, se Samuel morreu antes de Davi se tornar rei, logo é a pessoa mais improvável para ser o autor do livro. E quem seria o candidato? Ora, já se levantou a ideia que teria sido um dos escribas do palácio dos dias de Salomão, porque esse livro tem que ser escrito bem depois de Davi, que Davi ficou conhecido, porque você terminar com a linhagem de Davi, quem é Davi? Não fazia sentido nenhum se Davi já não fosse uma pessoa reconhecida de público e que já tivesse assentado no trono. Então, esse livro foi escrito ou depois da morte de Davi, nos dias de Salomão, ou nos dias de Davi. É o período que ele foi registrado. Embora a história seja dos dias dos juízes, ele só foi registrado depois, porque a linhagem de Davi agora ganha expressão na história de Israel. Antes do nascimento de Davi, não tinha destaque nenhum para Davi, ele entre seus irmãos, e aí Davi se torna famoso depois do seu reinado.
É, outra pessoa indicada, quer dizer, os escribas do rei. O livro de Provérbios, capítulo 25, faz referência que os escribas de Salomão, do palácio, aliás, do rei Ezequias, eles escreviam as coisas do reino. Capítulo 25 diz assim: são também estes os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Veja que nos dias de Ezequias foram escritos provérbios de Salomão pelos escribas da corte. Esses escribas da corte são citados outras vezes. Então, talvez um desses escribas da corte, querendo fazer referência à linhagem de Davi, tenha escrito esse livro, recebeu essa história na tradição oral e a registrou. Outros defendem que o autor seria o próprio Natã, porque Natã foi profeta, Natã acompanhou Davi de perto, Natã repreendeu Davi, Natã denunciou o pecado de Davi, Natã orientou Davi a sacrificar o Senhor, e Natã fazia registros da história, e Natã quem orientou como Batseba a conduzir Salomão para ser ordenado rei, porque o outro filho de Davi tinha assumido o trono de forma ilegítima. Então, Natã, ele trabalhou na corte, inclusive, a favor da continuidade da realeza de Davi por meio de Salomão, porque Deus tinha revelado a ele que seria Salomão. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 29, diz assim: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, os primeiros atos foram escritos por Samuel, outros por Natã e outros por Gades. Então, Natã era um dos cronistas da vida de Davi, talvez ele tenha sido o autor. Outros defendem que o autor desse livro tenha sido uma mulher, dada grande ênfase às mulheres nos 4 capítulos. No entanto, o mais certo é que ninguém sabe quem escreveu este livro. A autoria de Samuel, ela já foi refutada por alguns autores. O autor da lição, ele pressupõe, mas é um direito legítimo dele defender essa hipótese. No entanto, uma hipótese improvável. Que tem coisas que são claras para nós quando você pega uma carta de Paulo, que ele diz, carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estão em Corinto. Então fica certo a quem destina e também fica claro é, tanto o destinatário quanto o autor do texto, né? Mas as cartas, elas têm esse privilégio de ter o título, muitas vezes, do autor da carta, mas um livro que não tem. Então, é um livro do 10º século, o período dele, mas ele teria sido escrito provavelmente no 10º século. O contexto histórico do livro, não é quando ele foi escrito, é o contexto dele, daquela história, quando aconteceu. E esse é o nosso ponto aqui do capítulo 2. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. Por quê? Os juízes começam em 1380 a 1050, que é quando inaugura a monarquia pelo rei Saul, e se estende o segundo período da monarquia com Davi e o terceiro com Salomão, da monarquia unida. Davi vai começar a reinar em 1010. E Davi é citado no livro, então provavelmente o livro teria sido escrito bem período ou no final da monarquia de Davi ou depois da monarquia de Davi. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi nos dias dos juízes, conforme Ruth 1 em 1, 4, 21 e 22, quando vai citando Obed, Jessé e Davi. Então, vai de Boaz para Obed, Obed para Jessé, Jessé para Davi. Então, as gerações foram passando
E esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono em 1050, quando ele foi ungido por Samuel. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia, o período dos juízes, e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Esse é um período muito crítico. O tópico 2 diz secularismo, hedonismo e idolatria. O secularismo é quando diz que é respeito a este século, que diz respeito ao materialismo. No entanto, aqui se encaixa bem melhor a ideia do hedonismo, que é a busca pelo prazer, e a idolatria, a, o politeísmo, que domina o coração dos judeus ao se dedicarem ao baalismo, os baalins, que é muito comum nesse período. Essa geração que vai surgir agora, que vai se entregar a esse contexto do secularismo, conforme indicado aqui, a idolatria, depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus. Ou seja, o livro dos Juízes é muito claro ao dizer no capítulo 2, versículo 10. 2 e 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante os olhos do Senhor, pois serviram aos Baalins. 2, 10 e 11. E o que significa esse povo se entregar aos Baalins, à idolatria? É que Baalins é o plural de Baal. Deuteronômio capítulo 11, nós temos o indicativo do que Deus faria com seu povo rebelde se eles desobedecessem. Capítulo 11, versículo 11 diz assim: Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Veja Deuteronômio 11, 11. Versículo 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Versículo 14. Versículo 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua mercê e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Essa era a consequência do pecado, da rebeldia, se o povo assumisse. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. A Bíblia diz: procura apresentar-te como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Então, ele é aprovado em todos os sentidos. A aprovação do caráter. Hoje tem muita gente pensando que basta fazer bem feito, basta surpreender o povo com a retórica, com o conhecimento, mas o compromisso, o caráter, deixa a desejar. Cada dia surgem escândalos e mais escândalos por conta de responsabilidade, de mau caráteres que têm envergonhado o povo e a igreja de Deus. E a Bíblia diz: portai-vos de modo tal que não deis escândalos, nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos.
que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos, períodos de 10 anos, 40 anos, 20 anos. Foi triste, né? Afligida a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes são os chofetins, os libertadores. Não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje. Não é juiz nessa ideia de magistrado, de julgar a causa. Eram libertadores. E o livro de Neemias, capítulo 9, versículo 27, nos diz assim. Neemias 9, 27 vai dizer: pelo que os entregaste nas mãos. Eu vou ler 26 e 27 para facilitar. E ainda que foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia clamaram eles a ti, dos céus tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os salvavam das mãos dos que os oprimiam. Esses libertadores são os juízes. Nós temos de Otniel a Sansão, aí dá 14 juízes, e depois deles temos de Elias Samuel, que é o último dos juízes. Atos 13, versículo 20, porque cada tribo tinha o seu juiz. Logo, eram juízes tribais, libertadores tribais. E muitos deles atuaram em tempos simultâneos. No entanto, com a inauguração da monarquia, o reinado, mudou-se o modelo e, a partir daí, não tem mais juízes. Atos 13, versículo 20, vai dizer assim: vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Deus deu juízes até o profeta Samuel. Então mudou totalmente o sistema, o regime. O propósito e a mensagem do livro de Esther. Qual o grande propósito desse livro? Qual a sua grande mensagem? O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá. É interessante porque ele faz a linhagem de Davi, conecta ele a Judá por meio de Pérez, né, e de Tamar, né, do caso que Judá teve com a sua nora, né, Tamar. E a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ora, essa tribo, ela não era real, porque não havia rei nela. Ela se torna importante depois de Davi. No entanto, há uma profecia que o cetro não será removido de Judá. Mas a tribo ela não é real, ela se torna real a partir de Davi, porque Deus fará uma aliança com a casa de Davi para frente, não de Davi para trás. Embora a tribo seja de Judá, mas a aliança de Deus é de Davi com a sua casa para frente, não para trás. Agora, havia uma profecia que Deus daria o cetro a Judá, o cetro não seria removido de Judá. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, conforme Apocalipse 5:5, Ruth 4:18 a 22. Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Siló quer dizer aquele que traz a paz, de Shilo, daí a palavra Shalom, Shilo, o pacificador. E a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura
a posição de liderança. Muito cuidado aqui, querido professor, que está trabalhando com essa lição, porque a primogenitura não foi dada a Judá, que Rubens perdeu. Ela foi dada a José. Muito cuidado com essa informação, para não pensar que a primogenitura de Rubens, que era o primogênito, ao se deitar com a concubina do pai, macular o leito do pai, ele perdeu a primogenitura para Judá. Não, porque Jesus vem da linhagem de Judá. De forma alguma. Essa primogenitura é dada a José. Já Davi ganhará primogenitura sobre seus irmãos. Sendo mais novo, ganhará o direito de primogênito. Assim, José recebe o direito de primogenitura. Nós podemos ver no livro do Gênesis 49, quando Jacó demonstra na sua bênção que Rubem perdeu a primogenitura. Veja, 49, 3 e 4. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Então aqui ele já denuncia o fracasso de Rubens. Versículo 26, ele se dirige a José e diz assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. E no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2, fica claro que a primogenitura de Rubens foi transferida para José. Então, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Quanto aos filhos de Ruben, primeiro livro das Crônicas, 5, 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. Então, é o que a Escritura diz. A primogenitura foi dada a José e não a Judá. De Judá veio o príncipe. Tá certo? Mas não foi dada. Isso aqui é um destaque muito importante no livro das Crônicas, né? Nós não podemos esquecer o que a Escritura diz, está dito, né? Judá foi poderoso, dele veio o príncipe, mas ele não ganhou a primogenitura, Judá. Essa é de José. E ninguém tira, que está registrado. E a promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel seguia através de Judá. Ou seja, Deus escolhe de Adão, ele escolhe Sete. Da descendência de Sete, ele escolhe Noé. Da descendência de Noé, ele escolhe Sem, que é os semitas. De Sem, ele escolhe Abraão. De Abraão, ele escolhe Isaac. De Isaac, Jacó. De Jacó, ele escolhe Judá, para fazer a linhagem do Messias. É isso que ele está fazendo, seguindo agora, né? Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido. O autor está insistindo que o autor é Samuel, por quê? Ele vai dizer, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, a ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Infelizmente, não. A ancestralidade não legitimava ele para o trono. Se foi inaugurada uma monarquia, ela foi inaugurada pela tribo de Benjamim, e o conceito de monarquia, e Davi precisa entrar agora naquilo que foi inaugurado. Por quê? O povo pediu um rei e Deus disse: estão rejeitando a você, não, Samuel, é a mim.
Mas já que eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Esse rei é um pedido do coração do povo. Todo mundo queria a casa de Quis e queria Saul, está escrito. Então é uma escolha do coração do povo. Davi será uma escolha do coração de Deus. Deus, o próprio Deus, vai escolher Davi. Ele não é escolhido pelo coração dele, ele é escolhido pelo coração de Deus. Mas Saul é uma escolha do coração do povo. Mas Deus, ele providenciou que o povo ia escolher, Deus antecipou e disse a Samuel: esse é o rei que tu vai ungir por capitão do meu povo. Então, para que Davi se tornasse de linhagem real, ele teve que casar com uma filha do rei. E isso foi assegurado quando ele matou o gigante, porque foi dito: aquele que matar o gigante será coberto de riqueza, não vai pagar imposto e casará com a filha do rei. Saul traiu Davi, não dando a sua filha de início, Merab. Depois, ele entregou para outro, Merab. Depois, ele quer matar Davi, traça um plano e pede para ele casar com sua filha. E o dote que ele tem que pagar para isso é ele matar 100 filisteus. Davi vai matar 200 filisteus e trazer os prepúcios, porque ele achava que Davi jamais mataria 100 filisteus. Ele seria morto nessa batalha. Era uma maneira de Davi morrer. Ele conspirou contra a vida de Davi, Davi matou 200, que o Senhor era com Davi. O resultado, ele casou, Davi casou com a filha de, de Saul. Agora ele é genro do rei, ele agora é da linhagem real. Aí sim, Deus providenciou que Davi entrasse na linhagem real, casando com a filha do rei. Então ele agora ele sai da plebeia para ser da realeza, da monarquia. Então, se morrer os filhos do rei, todos eles, então quem é o sucessor? É o genro do rei. E é o que vai acontecer. Davi chegou ao reinado de forma legítima. Deus escolheu e criou os meios para que ele entrasse na linhagem real, para que ele pudesse ser o rei de forma legítima e ninguém acusá-lo de ter roubado o reino. Então, é, é isso que Deus faz. Inclusive, o último sobrevivente dos descendentes de Saul é o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele ficará coxo, aleijado dos pés, para não ser o rei, mas ficará vivo por obra de graça e misericórdia. Deus o sustenta, mas quebrou suas pernas, para que ele não viesse exigir o reino. Então, Deus criou meios para levar Davi para a realeza, para cumprir os seus propósitos com ele de forma legal, perfeita, né? Ele vai encaixando a história, assim como encaixou Ruth, a Moabita, a gentia, na história de Jesus, assim como casou Raabe, a meretriz, na história de Jesus, porque assim como Raabe vai se casar e vai gerar um filho que vai gerar Boaz, que vai, veja só, e esse homem que Raabe vai casar, ele é descendente de Judá com a sua nora. E é assim que Deus vai encaixando para mostrar que a genealogia de Jesus, a família, cabe todo mundo, judeus e gentios. Ele já está derrubando as paredes de separação. Amor e redenção. Esse é um livro que, de fato, trata desse tema da redenção do princípio ao fim. É um livro muito rico, porque ele vai trazer o tema do Goel, que é o parente remidor, o parente mais próximo. E Cristo é o nosso parente mais próximo. É aquele que assume a humanidade, que encarna para nos resgatar dos pecados. O resgatador, o remidor, o Goel, era alguém do verbo Gaal, em hebraico, era alguém que tinha prata e ouro para resgatar. E Pedro vai dizer que não foi com prata nem com ouro que fosse resgatado, mas com o precioso sangue de Jesus. Era alguém que resgatava as terras, a herança da família. Porque quando Elimeleque partiu para Boaz com a sua família, certamente ele hipotecou as terras, porque ele não tinha mais condição de sustentar. E quando voltou, as viúvas voltaram, ela não tem condição de resgatar. Então, ela precisa de um parente remidor que possa resgatar essas terras para que ela possa descansar os seus últimos dias em paz.
Era a lei que determinava assim. Então a gente vê que o remidor, que é uma palavra muito forte, que vai aparecer 23 vezes no livro de Ruth, a palavra remidor, ou tanto tem a palavra remidor, redimir, redime, resgatador, só termos alternados, ao todo dá 23, dentro de poucos versículos, nós podemos encontrar essa palavra, ela se repetindo. Por isso que dá 23 vezes. Veja comigo o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 20. A primeira vez que será citado com grande admiração por Noemi. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores ou remidores. É o nosso Goel. No capítulo 3, versículo 9, está escrito: Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, tu és o Goel. Versículo 12 e 13. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, está bem, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Versículos 3 e 4. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, do nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Versículos 3 e 4. Disse ao resgatador aquela parte da terra que foi de Elimeleque, eu já li isso aqui, né? Resolvi, pois, informar-te disso. Versículo 4. E dize-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la. Resgata, se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: Eu a resgatarei. Veja, versículo 4, né? Versículos 6, 8 e 14. Diz assim: Então disse o resgatador: Para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz: Compra tu, e tirou o calçado. Veja que está só falando resgatador, resgatador, resgata. E versículo 14, que diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Aquele neto será o resgatador, será um Goel para Noemi. Então, o tema da redenção domina o livro. O nome de Deus, o grande resgatador, Yahvé, o Deus da providência, aparece 18 vezes em 15 versículos, que é traduzido por Senhor todo maiúsculo. Yahvé, Senhor todo maiúsculo, que é o tetagrama. O nome Shadi, que quer dizer Todo-Poderoso, aparece 2 vezes no capítulo 1. Shadi em hebraico, que é El Shaddai. Só que está Shadi. O nome Elohi, ou Eloi, como Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, aparece 3 vezes no livro. Quer dizer, é um livro pequeno, mas que destaca o nome de Deus, o nome do Todo-Poderoso, o nome daquele que faz todas as coisas, Yahvé. Então, um livro que trata do tema do amor e da redenção. O amor de Noemi
o amor de Ruth por Noemi, o amor de Boaz por Ruth, o amor de Deus pelo seu povo, o tema da redenção. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Jó 42:2 diz: Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo viverá pela fé, conforme Abacuque 2:4. Outra eloquente mensagem no livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo, lá estava o altruísmo. Era a expressão de amor. Por quê? A palavra resede em hebraico, que é a palavra compaixão, também é outro tema que ganha força no livro. Veja, capítulo 1, versículo 8. Disse-lhes Noemi: Ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Então, o resede, a benevolência, que é o amor expresso, é a misericórdia. Capítulo 2, versículo 20, diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. A benevolência do Senhor. Capítulo 3, versículo 10. Disse ele: Bendita sejas tu, do Senhor, minha filha. Melhor fizeste na a tua última benevolência que a primeira. Veja que o tema resede, a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus, está presente na vida das pessoas e de Deus para com as pessoas que lhe temem. O altruísmo, que é outro grande tema. Ruth 1, 16 e 17 diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja que espírito altruístico. Capítulo 2, versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse: Bem, me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa. O Senhor Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Veja como o altruísmo de Ruth era reconhecido. Capítulo 3, versículo 10. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Capítulo 4, versículo 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos que te ama. Então, fidelidade e altruísmo estão presentes neste livro tão maravilhoso. Enfim, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. E aqui finalizamos mais uma lição, a segunda lição do trimestre. Espero que você possa tirar proveito dela. Deixa seu comentário aqui, se for da sua vontade, ou acrescente alguma pergunta, se desejar.
pois estamos à disposição. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.